Boa tarde, meus amores. Como havia prometido, vamos dar início ao capítulo 3, Sistema Cardiovascular, na nossa aula de ciência. Vamos conhecer como funciona, quais os passos, quais os componentes, tudo o que forma o sistema cardiovascular. De norte a sul, de leste a oeste. Diariamente, caminhões, navios, trens e aviões vêm e vão transportando muitos produtos entre as diferentes regiões do Brasil e do mundo. No corpo humano também não é diferente. Substâncias também são transportadas constantemente entre as diferentes regiões do nosso corpo por meio do sangue. As BR, as vias, as avenidas, elas transportam, elas servem de condução para os caminhões, não é isso? Os caminhões, as carretas vão para lá e para cá levando esses mantimentos. Da mesma forma é o sangue, né? Da mesma forma é o nosso sistema cardiovascular. Nossas veias e artérias e capilares, que a gente vai conhecer posteriormente, serve como se fosse essas vias, entendeu? E dentro, corre, né, por dentro das veias, artérias e capilares, os componentes do sangue, que é como se fossem os caminhões, os carros, levando os nutrientes para toda parte do nosso corpo, né? Uma semelhança que a gente pode fazer entre as vias de trânsito, certo? Com caminhões e sistema cardiovascular, né? Que as vias seriam as veias e artérias, as pistas, e os caminhões e os carros seriam como se fossem os componentes do sangue. Circulação sanguínea no corpo humano. A gente vai ler um pequeno poema agora bem interessante, certo? Que relata, né, alguns sentidos do nosso corpo, algumas manifestações do nosso corpo quando a gente está se referindo ao sistema sanguíneo, né? Aceleração, batimento e tudo. A gente vai ver aqui nesse poema. Quando percebi que estava amando. Quando percebi que te amava. Eu senti teu coração batendo mais forte. Eu vi teus olhos brilhando. Eu vi teus lábios sorrirem. Percebi que te amo. Senti que sou amado. Não existe nada melhor na vida e no viver que amar e ser amado. Algumas dessas sensações que a gente está lendo aqui no poema, né, são partes do nosso corpo que realmente reflete, realmente indica quando a gente está passando por algum tipo de sentimento e quando a gente vê essa pessoa amada. No caso do amor, certo? O coração bate mais forte, os olhos brilham, os lábios ressecam, né? Fica palpitando, há uma aceleração nos batimentos cardíacos, entendeu? Isso não se reflete não só ao amor, mas a vários outros sentimentos. Às vezes raiva, às vezes medo, entendeu? Tudo isso acontece uma reação no nosso corpo. Em geral, as pessoas associam o coração a um sentimento. Claro, ele é só um órgão. Mas como acontece todos esses transtornos nesse órgão, quando está relacionado a algum sentimento, costumamos muitas vezes associar esse sentimento a esse órgão, né? Uma das explicações para isso é que quando passamos por grandes emoções, nosso coração bate mais rápido e percebemos com mais intensidade o funcionamento desse órgão. Porém, as emoções estão associadas principalmente ao sistema nervoso e endócrino, assunto que veremos mais tarde e mais adiante. O coração desempenha funções essenciais à vida. Ele faz parte do sistema cardiovascular, que junto ao sistema digestório e respiratório atuam na manutenção do nosso corpo. Ou seja, esses sistemas eles estão todos interligados, um dependendo do outro. Quando há um má funcionamento, uma má função de algum órgão, de algum desses sistemas, eles podem acarretar problemas também em outros sistemas, né? Generalizando toda uma cadeia de doenças problemáticas no nosso organismo. O sistema cardiovascular é responsável pelo transporte e pela distribuição de substâncias que as células precisam para funcionar, bem como as substâncias que precisam ser eliminadas do nosso corpo também, né? Esse papel é realizado em conjunto pelo coração, pelo sangue e pelos vasos sanguíneos. Vamos conhecer a seguir alguns papéis desse sistema. Quando a gente fala de absorver, fala de eliminar, é aquilo que eu estava falando para vocês, do ar, né, que vai para a corrente sanguínea lá nos alvéolos. Eu não sei se vocês lembram disso. O ar entra no pulmão, vai para os alvéolos. Lá nos alvéolos acontece a troca gasosa,
certo? E quem faz essa troca gasosa, certo? É as células que levam o oxigênio e traz o gás carbônico. Entendeu? Ela pega o oxigênio das bolsas de ar do alvéolo, deixa o gás carbônico para ser eliminado pela respiração. Assim também como a alimentação no sistema digestório. Comemos, quando o alimento chega lá no intestino delgado, né, que está todo dissolvido, tipo uma pasta, uma papa, ele é absorvido os nutrientes que o nosso organismo necessita. E aquilo que o nosso organismo não necessita, segue viagem para o intestino grosso, para o reto, para ser o quê? Eliminado também. Então tudo isso é interligado, como a gente estava falando, todos esses órgãos, né? Transporta e distribui os nutrientes dos alimentos obtidos pelo sistema digestório às demais células do corpo, aquilo que a gente estava falando para vocês, comentei nesse exato minuto, né? O garoto comendo. Então esse alimento aí vai ser transportado e absorvido, né? Pelas paredes do intestino delgado e jogado na corrente sanguínea para que lá as células levem para toda parte do nosso corpo. A mesma coisa vai acontecer com a respiração. Transporta gás e oxigênio dos pulmões às demais células do corpo, assim como leva o gás carbônico das células do corpo aos pulmões. Nós estamos vendo aqui o garoto com o ar batendo nele, né, ele respirando. Participa também das defesas do nosso organismo, também no sangue, através dos glóbulos brancos ou leucócitos, que a gente vai conhecer posteriormente. Ele participa das defesas do nosso organismo, né? Atacando micro-organismos causadores de doença, nos livrando da doença, né? Nem todas eles conseguem fazer isso sozinho, autoimune. Às vezes a gente precisa tomar remédio, medicamentos, para que ajude, né, esses micro-organismos que causam doença a serem eliminados. Vamos conhecer agora a estrutura que compõe o sistema cardiovascular. Componentes do sistema cardiovascular. Vamos ver a seguir uma representação dos componentes do sistema cardiovascular. Os vasos sanguíneos são estruturas semelhantes a pequenos tubos, mangueiras, que chegam às diversas partes do nosso corpo. O diâmetro dos vasos sanguíneos e a espessura de suas paredes são variáveis, dependendo do tipo de vaso que eu esteja falando. De acordo com essas características, os vasos sanguíneos são classificados em artérias, veias e capilares. Vamos conhecer cada um deles agora. Aqui estamos vendo o corpo humano, certo? E partes azuis, tubos azuis e tubos vermelhos, né? Dividindo assim o corpo entre veias e capilares, tá bom? Vamos lá falar sobre as artérias, veias capilares e artérias, perdão. Mas vamos lá, conhecer as artérias. Artérias são vasos sanguíneos com paredes espessas, ou seja, paredes mais grossas, como nós estamos vendo aqui. Essas paredes que compõem, certo? Esses tubos que são as artérias, elas são um pouco mais grossas do que as paredes que compõem as veias, tá bom? Elas transportam sangue do corpo, aliás, do coração para o corpo. Bom, nós vimos as artérias, como eu estava falando para vocês, agora vamos para as veias, tá? As veias são vasos sanguíneos com paredes mais finas. Se a gente comparar aqui, ó, certo? A espessura, entendeu? Da artéria. E aí a gente comparar com a espessura da veia aqui, ó, certo? São bem mais finas, né? Então, as veias são vasos sanguíneos com paredes mais finas que as das artérias. As veias transportam o sangue do tecido para o coração. Vamos lá, como é que funciona isso? Aqui no final a gente falou, certo? Que as artérias transportam o sangue do coração para os tecidos. O sangue vai ser bombeado aqui do coração e vai para toda a parte do corpo, levando, ele já vem com oxigênio, né? E vai ser transportado para todo o corpo. Quando ele volta pelas veias, ele vai voltar pela essa parte azul, ele vai voltar para o coração. Então ele não volta mais rico em oxigênio, né? Ele vai voltar rico em gás carbônico, para depois fazer a pequena e a grande circulação, que vocês vão entender. Pequena circulação é do coração para o pulmão, do pulmão para o coração, fazendo a troca gasosa. A grande circulação vai do coração para o corpo e do corpo para o coração, ou seja, ele leva o oxigênio, certo? E os nutrientes através das artérias, leva para todo o corpo, e do corpo ele volta pelas veias para o coração, para ser oxigenado e nutrido, ok? Qualquer dúvida é só me chamar que a gente, lá no zap que a gente está tirando. Mas assim, a diferença mesmo entre artéria e veia seria esses dois. Um vai com sangue arterial rico em oxigênio.
o outro volta com sangue venoso, por isso que é veia, venoso, né, que é rico em gás carbônico, para acontecer a troca gasosa lá no pulmão, tá bom? Vamos agora conhecer os capilares. Os capilares são ramificações dos vasos sanguíneos que conectam pequenas artérias a pequenas veias. Os capilares possuem tamanho reduzido e só podem ser vistos com o auxílio de um microscópio. A parede desses vasos é muito fina, o que permite a troca de substância entre o sangue e as células do tecido. Eu costumo até fazer aquela comparação de uma árvore, né? Vamos imaginar uma mangueira, tá? Uma mangueira com seu tronco. O tronco da mangueira seria as artérias e as veias. Aqueles galhos que ela se espalha também seriam as veias mais finas e as artérias também, tá? E os capilares seriam aqueles galhos mais ramificados, mais divididos, aqueles galinhos mais fininhos onde tem as folhas, né, que espalha por toda a mangueira as folhas. Pronto, ali as folhas é como se fossem os capilares. Esses capilares são tão finos que muitos deles só podem ser vistos através de um microscópio, certo? E para você ter ideia, aqueles que são maiores, eles são da finura de um cabelo, para você ver como ele é pequeno, né? Como ele é fino. Por isso ele consegue atingir toda a parte do corpo. E é nele onde vai realmente acontecer toda essa nutrição do nosso corpo através do sangue. Porque como eles são finos demais, eles conseguem se espalhar por todo o nosso corpo. Por isso que quando nós nos arranhamos, sentimos um corte, alguma coisa, um cortezinho fino. Não precisa ser fundo não. Qualquer corte fino ou um arranhão sangra. Por quê? Porque está rompendo muitos capilares, dezenas de capilares estão sendo rompidos naquela hora, né? O sangue. O sangue é um tecido formado por uma porção líquida, chamado de plasma, por células sanguíneas, as hemácias, os leucócitos e fragmentos também de células chamadas de plaqueta. O plasma é um líquido de cor amarelada, incolor, aquele amarelado incolor, formado por água e outras substâncias. Por isso que a gente diz que o nosso sangue tem muita água, né? A maior parte dele é o plasma, né? Que é essa substância formada por água e outros componentes. Ah, mas por que a gente vê o sangue vermelho? A gente não vê ele incolor, amarelado, assim, incolor. A gente vê ele vermelho. Por quê? Vamos estudar agora sobre isso, falando dos leucócitos. Os leucócitos. Os leucócitos ou glóbulos brancos, né, são células relacionadas às defesas do nosso organismo, agindo contra agentes invasores e toxinas. Por exemplo, quando uma bactéria infecta o nosso organismo, os leucócitos são produzidos em maior quantidade para proteger o nosso corpo. Os leucócitos, como vocês estão observando, são essas partes branquinhas que a gente também chama de glóbulos brancos. Eles são responsáveis pela nossa defesa, ou seja, o nosso organismo, a gente poderia pegar centenas, dezenas de doenças, né, vivendo nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, cheio de bactérias, cheio de vírus, a gente poderia ser infectado facilmente por um monte de coisas. Graças aos leucócitos, nós não nos infectamos com tanta frequência. Por quê? Os leucócitos, como eu disse para vocês, ou glóbulos brancos, eles fazem parte da nossa defesa. Os micro-organismos causadores de doenças, como bactérias, fungos e alguns vírus mesmo, né? Quando entra no nosso organismo, esses leucócitos, através da corrente sanguínea, eles vão atacar esse micro-organismo, esse agente, como é que eu posso dizer, estranho, que eles dizem assim, né? Agente estranho, vão atacar e destruí-lo para que ele não cause doença. Às vezes a doença até chega, mas ela depois passa. Entendeu? Por que passa? Porque os leucócitos, eles produzem células, né? O próprio organismo da gente, ele é auto-inteligente. Ele produz as células, ou seja, os leucócitos, que vão combater aquele tipo de doença, deixando a gente imune. É por isso, meus amores, que existem doenças que às vezes a gente só pega uma vez, porque o nosso organismo ele fica imune. Por que ele fica imune? Porque ele já preparou, ele já produziu as nossas defesas para aquele tipo de doença, como sarampo, que a gente pega uma vez, catapora, né? Muitas doenças aí que a gente só pega uma vez. Por quê? Porque quando a gente pega, o nosso corpo, ele se imuniza, ele produz agentes
para combater aquele tipo de doença. Então quando ela penetrar, eu estou perto de gente que está com catapora, está sendo transmitido, ou então é transmissível, né, no caso, ou então sarampo. Se eu estiver perto da pessoa e eu já tiver tido aquela doença, entendeu? Eu não vou pegar. Por quê? Porque assim que aquele micro-organismo entrar no meu corpo, aqueles agentes que foi produzido na época que eu adoeci, certo? Já vão atacar ele e destruir antes da doença se manifestar. A gente pode tirar como exemplo também esse coronavírus, né? Que as pessoas estão tentando aí, mudou a vida de todo mundo, né? As pessoas que já pegaram coronavírus, de acordo com os estudos, ainda estão tentando estudar para ter uma certeza, mas não é 100%, mas é provável que essas pessoas que já tiveram, elas não peguem mais o coronavírus. Por quê? Porque o seu corpo ele já possui imunidade contra esse vírus. Não quer dizer que ele não vai entrar no organismo da pessoa novamente, vai, mas assim que ele entrar, ele vai ser destruído. Agora vamos falar dela, as hemárcias. Como nós podemos ver bem por aqui, certo? Essas pequenas células aqui, né, tipo um globozinho, tipo uma tampa, circular, né? As hemárcias são elas que dão a cor vermelha ao sangue. O sangue que nós vemos quando nós nos cortamos, ou nos arranhamos, nos furamos, ele é vermelho devido a essas hemárcias. Né? Ela é que dá essa cor vermelha, porque elas são produzidas em grandes quantidades na nossa corrente sanguínea. E por isso, elas são vermelhas e por isso a gente vê o sangue vermelho. Mas sabemos que na realidade a maior parte do sangue é feita de plasma, e esse plasma é um líquido amarelado e incolor. As hemárcias ou glóbulos vermelhos, como são chamados, são as células presentes em maior quantidade no sangue, como eu já havia falado antes para vocês. Elas possuem um pigmento vermelho, chamado de hemoglobina, que confere a cor avermelhada do sangue. As hemárcias são células que transportam gás oxigênio e gás carbônico pelo corpo, para você ter uma ideia de como elas são importantes, viu? Elas, todas elas, é que vão possuir, é que vão ter a nobreza de levar oxigênio e gás carbônico para todas as células do nosso corpo. Como podemos ver aqui, né? Até aqui dá pra gente perceber que elas são em maiores quantidades, né? As hemárcias. Vamos falar agora de quem? Das plaquetas. Pequenos fragmentos de células que ficam no nosso corpo, circulando por todo o corpo através do sangue. As plaquetas são fragmentos de células que participam de um processo chamado coagulação. Quando machucamos alguma parte do nosso corpo, essa célula ajuda a interromper esse sangramento. Quando esse sangramento é pequeno, arranhões, pequenos cortes superficiais, né? A gente pode estar utilizando ela. As plaquetas elas vão se unindo a outras células e vão formando uma barreira para tampar esse ferimento no vaso sanguíneo, evitando que o sangramento seja contínuo, ou seja, parando o sangramento, né? Graças às plaquetas, né? É por isso que tem uma doença, né, causada pelo mosquito da dengue, que é a dengue, né, no caso, mas aí tem a dengue hemorrágica. A dengue hemorrágica, pessoal, é quando o nível de plaquetas no nosso organismo está muito baixo. Ele estando muito baixo é um perigo, e aí temos que estar direto se monitorando para que isso venha se estabilizar. Se não se estabilizar, a pessoa pode ter a dengue hemorrágica e isso pode causar sérios danos até a morte. Coração. Coração é um dos principais órgãos do nosso corpo, tá? Ele é que é responsável por bombear todo o sangue para circular em toda parte do nosso corpo. O coração é formado principalmente por tecidos musculares cardíacos. Esses órgãos, ou esse órgão, apresenta 4 cavidades por onde o sangue se desloca. No caso, essas cavidades em vermelho e em azul, que nós chamamos de átrios e ventrículos, tá, pessoal? Aqui é a parte interna do coração, a parte oca. Por que isso? Porque o sangue entra e depois o sangue sai. O sangue entra e o sangue sai de acordo com a contração muscular. Por isso que o sangue circula como se fosse bombeado, tá? O coração funciona como uma bomba, impulsionando o sangue para todo o nosso corpo, no interior dos vasos sanguíneos. Os tecidos musculares do coração se contraem e relaxam de maneira ordenada, resultando nos batimentos cardíacos. Esses batimentos são acompanhados de um som originado de um fluxo de sangue do coração. Bum, 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 bum.
bum, bum, que a gente até às vezes escuta se a gente colocar, né, o ouvido no tórax de uma pessoa, né? Colocando, a gente vai ouvir esse batimento. Esse batimento nada mais e nada menos é do que a contração e o relaxamento desse músculo cardíaco, né, do coração. Quando ele contrai, ele empurra todo o sangue de dentro para fora. Quando ele relaxa, o sangue entra. Ou seja, toda vida que ele está relaxado, tem sangue dentro. Quando ele contrai, ele coloca o sangue para fora, fazendo com que dessa maneira o sangue seja bombeado para o corpo. Geralmente, quando nós nos machucamos, ocorre o rompimento de vasos sanguíneos, ou seja, quando nós nos ralamos, levamos uma topada ou algum pequeno corte, ocorre o rompimento desses vasos. Esses vasos são cortados e, claro, obviamente, eles vão sangrar, né? Como consequência, um sangramento. Nesses casos, o local onde os vasos sanguíneos se rompeu, as plaquetas e outras substâncias formam uma rede na qual as células sanguíneas ficam presas, formando um coágulo sanguíneo. Aqui, como nós podemos ver aqui as plaquetas, né? Aqui em lilás, as plaquetas, aqui outras células, ela forma tipo uma teia, né? Para que isso aqui? Isso aqui é como se fosse um escudo de proteção, ele vai formando uma camada, ele vai criando uma camada para fechar aquele rompimento naquele vaso sanguíneo, né? Para quê? Para evitar o sangramento, para cessar o sangramento. Ele faz essa coagulação. Esse coágulo bloqueia a lesão do vaso sanguíneo, diminuindo ou cessando de vez o sangramento. Claro que tem casos que a gente tem que fazer pressão, a gente tem que tá segurando e ir para um médico, porque quando corta, né, rompe alguma veia principal ou artéria, e o caso é mais grave, o sangramento não vai parar assim dessa forma com facilidade. Então tem que correr e ir para o médico para fazer uma cirurgia, uma cauterização, para que esse sangramento seja interrompido. Aqui nesse exemplo de coágulo sanguíneo, como eu disse para vocês, né, essa parte aqui do coágulo sanguíneo, ela foi tirada de um microscópio, gente, que como está falando, ó. A formação desse coágulo, dessa imagem, foi obtida através de um microscópio, né, onde foi aumentado computadorizadamente o seu tamanho em 2.500 vezes. 2.500 vezes o seu tamanho para que você chegasse a ver dessa forma. Pulsação. O que será que é pulsação, né? Vamos conhecer isso e vamos fazer um pequeno teste com a gente mesmo. Coloque o dedo indicador, tá? Assim como está mostrando aqui, não só o dedo indicador, os dois dedinhos aqui. Coloque o dedo indicador e o dedo médio na região do punho, bem aqui, ó. Não no meio, mas um pouco depois do meio, tá? Coloque na região do punho, como está mostrando aqui a imagem ao lado, para que você sinta os movimentos pulsatório que vai ter nas veias que vão correr aí. Você vai colocar esses dois dedinhos, você vai sentir, depois de um tempinho, segure ele lá, se concentre, que você vai sentir algo pulsar. Esse movimento ocorre por causa da pulsação. A pulsação está relacionada ao movimento do sangue nos vasos sanguíneos, ou seja, de acordo com o coração vai batendo, vai pulsando, né, vai batendo, vai circulando o sangue, certo? E as suas veias elas vão pulsando. Cada pulso, cada impulsamento que ela dá é a parte da contração do coração, que ele está empurrando o sangue, tá, para toda a parte do corpo, né? Então essa pulsação ela é de acordo com o batimento cardíaco. Ela é medida de um intervalo, né, de tempo em tempo, né, claro. Geralmente de 1 minuto, ou seja, 60 segundos. Mas a gente pode tentar fazer o teste com menos de 60 segundos, se vocês não quiserem perder tempo. Mas o melhor seria com 60 segundos, tá? Um teste de pulsação, certo? Ou medição de pressão arterial, certo? Mas isso é uma coisa mais complicada para vocês, para medir a pressão arterial, certo? Geralmente é quando está se fazendo medicina ou enfermagem, a gente vai começar a aprender mais isso aí, tá bom? Fazer essa parte de medição da pressão arterial. Mas é através da pulsação que a gente vai cronometrar o tempo e ver quantas batidas vai dar, porque cada pulso é uma batida do coração, né? O coração está pulsando, tá se contraindo, e a gente vai fazer uma contagem, tá? Em 60 segundos. Como a gente vai fazer isso? Eu quero que vocês façam um teste, que eu vou ensinar daqui a pouco. Vamos observar aqui, ó. Com o auxílio do professor eu não vou estar aí, mas qualquer dúvida eu vou estar aqui para tirar a dúvida de vocês. Mas vamos verificar a pulsação
em repouso. Ou seja, eu não quero que vocês estejam brincando, nada, descansado. Você está sentado, descansa bastante e vai sentir a sua pulsação. Você vai medir no relógio, tá? Os segundos, você vai marcar 60 segundos no relógio, tá bom? Vai marcar 60 segundos. Assim que você sentir a primeira pulsação, você vai começar a marcar no relógio 60 segundos. E vai contando as pulsações, vai contando quantas pulsações ele vai dar, certo? Quantos pulsos ele vai estar marcando até chegar em 60 segundos. Quando chegar em 60 segundos, você para o relógio e anota a contagem de pulsamento, de pulsação, tá? Algumas pessoas vão dar 80, outros vão dar 70 e pouco, outros vão dar 100 e pouco, não sei. Isso varia de pessoa para pessoa. Mas vamos fazer esse teste. Coloque o dedinho, certo, no local indicado, e você vai contar quantas pulsações, pulsações ele vai estar fazendo em 60 segundos. Depois disso, você vai fazer algum tipo de exercício. Você pode dar uma carreirazinha até o quintal e voltar umas 3 vezes, fazer uns polichinelos, uns abdominais, fazer uns exercícios para que você fique mais ofegante. Quando você terminar o exercício, assim que você terminar, você vai fazer o mesmo teste. Você vai fazer o teste, certo? Contando nos 60 segundos, ver quantas batidas vai dar, quantos pulsamentos vai ser dado em 60 segundos. E aí depois você vai comparar do seu corpo em repouso e do seu corpo em exercício a diferença de pulsação. E aí me fala, tá bom? Vou esperar a resposta de vocês.